combate à violência urbana contra a mulher é tema de audiência pública. O encontro reuniu vereadores e comunidade no bairro Restinga. Mantido o veto a 2 emendas do Plano Municipal de Cultura. Os parlamentares ainda aprovaram medida para identificar alimentos com glúten e lactose em mercados. E no quadro Momento Cidadão, mais um episódio da série sobre os repórteres do Parlamento Jovem. Os estudantes de escolas municipais aprendem as primeiras lições sobre o jornalismo. Estes são os destaques do Jornal da Câmara. Você confere as notícias a partir de agora. Olá! O combate à violência urbana contra a mulher é o primeiro tema desta edição do Jornal da Câmara. A Câmara Municipal promoveu uma audiência pública para debater a questão. Na noite desta quinta-feira, vereadores e comunidade se reuniram em uma escola municipal do bairro Restinga. A audiência pública ocorreu no auditório da Escola de Ensino Especial Tristão Sucupira Viana. O encontro foi proposto pela Procuradoria da Mulher no Legislativo da capital. A vereadora Sofia Cavedon disse que a ideia é ajudar na formulação de políticas públicas a partir dos relatos de entidades e da população. É uma audiência emocionante, uma audiência que merece continuidade e que tem a responsabilidade de dar encaminhamento a todos os temas aqui apresentados. Eu acho que a Câmara cumpre um papel muito importante que deve continuar. O fato de a audiência pública ser realizada dentro de uma escola pautou boa parte das manifestações por aqui. Os participantes destacaram o papel dos educadores e a importância da formação de crianças e adolescentes com foco no respeito às diferenças. Discutir questões de gênero com os estudantes foi apontada como uma das formas de combate à violência. Uma das diretoras da Associação dos Trabalhadores em Educação lamentou que o tema tenha sido barrado na votação do Plano Municipal para a área. Apesar disso, Rose Colombo garantiu que os professores vão seguir tratando do assunto em sala de aula. Nas escolas, os professores, a comunidade escolar vai continuar discutindo isso porque é uma necessidade. A violência está aí, a violência doméstica, a violência contra os homossexuais e transexuais, e a escola tem que ser um espaço de defesa, de direitos humanos profundos. Você não discutir gênero é você simplesmente desqualificar as mulheres, os homossexuais e a sexualidade da pessoa. Então a gente, infelizmente, foi uma grande perda para esse debate. Mas eu sempre digo que isso vai além até da questão do parlamento. A gente tem que praticar isso no nosso dia a dia. Dentre as ações de combate à violência contra a mulher, a capitã Renata Miranda citou o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que consiste em fazer a visita a essa ofendida, fazer um acompanhamento aproximado no intuito de verificar qual a situação rotineira dela, se o agressor continua a ameaçando, a agredindo, e no decorrer desse acompanhamento, se é necessário continuar com medida protetiva, se é necessário pedir uma prisão preventiva ou até mesmo efetuar a prisão em flagrante do agressor. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Mauro Pinheiro, enfatizou que a função do parlamento é estar próximo das comunidades. Nós resolvemos fazer essa audiência pública descentralizada na comunidade, para que a comunidade venha até nós e para que a gente demonstre que as ações da Câmara Municipal de Porto Alegre também podem servir de símbolos, para mostrar que nós temos que trabalhar pela busca de políticas sociais, políticas públicas, para que a comunidade também se sinta protegida. Os vetos da Prefeitura ao projeto do Plano Municipal de Cultura foram apreciados nesta semana. Os vereadores derrubaram o veto a uma emenda e mantiveram o impedimento a outras 2 propostas. Artistas e integrantes de entidades ligadas ao segmento acompanharam a votação. A ex-vereadora Margarete Moraes, atual representante do Ministério da Cultura no Estado, também esteve presente. Das galerias, eles viram o plenário manter os vetos a 2 emendas do Plano Municipal, e uma delas gerou polêmica entre os parlamentares. A principal discussão se deu em relação à emenda de número 1, de autoria da vereadora Sofia Cavedon. O texto previa a aplicação de 1,5% da receita líquida do município no orçamento da cultura nos primeiros 5 anos, chegando a 3% em 10 anos. Para a oposição, a medida representaria mais recursos para o setor. A receita líquida corrente da Receita Geral é retirado algumas vinculações
que dá, tipo, em vez de 6 bilhões, sobre 6 bilhões de receita, 5 bilhões, né? E sobre 5 bilhões, o ano que vem nós estamos, o orçamento projeta menos de 1% de investimento na receita líquida na cultura. É o que o governo tentou dizer que na receita líquida tira o pessoal. Não, isso é uma confusão, um conceito que não existe. O que é de lamentar, na verdade, é que o governo não quer se comprometer em ampliar o recurso para a cultura. Essa é a real. Mas a base do governo não teve o mesmo entendimento. O líder da situação lembrou que o legislativo não pode interferir na gestão orçamentária do município e, por isso, a proposta seria inconstitucional. Kevin Krieger avaliou ainda que a manutenção da emenda reduziria o dinheiro para a cultura. Há um entendimento do governo que a emenda dizia receita corrente líquida e há um entendimento do governo que isso haveria prejuízo de diminuição, inclusive, de orçamento para a Secretaria da Cultura. Então nós acreditamos que a receita corrente líquida para o ano que vem é de 2,02% do orçamento da receita líquida. Então essa foi um pouco da discussão, mas a questão primordial é a questão constitucional que nós não podemos deixar. O mérito é importante, só que nós temos um orçamento que tem que caber em toda a cidade e em todas as políticas públicas. Os vereadores também mantiveram o veto à emenda 10, que propunha a descentralização de projetos. Na justificativa, o governo afirmou que a redação da emenda limitaria a aplicação dos recursos do plano somente para áreas não contempladas com o CEP, o Código de Endereçamento Postal. Foi derrubado apenas o veto à emenda 4, de autoria do vereador Marcelo Sgarbossa, do PT. A proposta prevê a aplicação do orçamento da cultura nas prioridades apontadas pelo plano municipal. Os alimentos recomendados a intolerantes ao glúten e à lactose devem ganhar um espaço específico nas prateleiras dos mercados da capital. A medida foi aprovada em sessão plenária. O projeto de lei aprovado por unanimidade é de autoria do vereador Carlos Casartelli. A medida é válida para estabelecimentos que comercializem produtos alimentícios e possuam mais de 3 caixas registradoras. Com a aprovação de uma emenda de autoria dos vereadores Cláudio Janta, do Solidariedade, e do vereador Mauro Pinheiro, do PT, a lei será aplicada a comércios com área de venda superior a 500 metros quadrados. Conforme o autor da matéria, a medida visa evitar a contaminação cruzada. Esse público, eles podem, consumindo os produtos, pegando numa prateleira do supermercado, onde esses produtos estão próximos dos produtos que contêm glúten, o alimento deles pode ser contaminado por esses produtos que contêm glúten. E eles acabam comendo, né, por contaminação, mesmo comprando um alimento adequado, consumindo alguma quantidade de glúten. Se a intolerância deles ao glúten for muito importante, eles podem apresentar sintomas, mesmo com pequenas quantidades de ingesta do glúten. A lei que estabelece o programa de metas em Porto Alegre foi promulgada nesta semana pelo presidente da Câmara Municipal. A solenidade ocorreu no Salão Adel Carvalho. O projeto de lei, conhecido como Prometa, foi aprovado em julho deste ano. A proposta é de autoria do atual vice-prefeito Sebastião Melo, ex-vereador da capital. O texto foi desarquivado no começo desta legislatura pela vereadora Jussara Coni. Nós vamos dar o patamar da política que o povo brasileiro merece, porque os candidatos e candidatas vão ter que apresentar, através do seu plano de ação, as políticas públicas e a gestão viável. E, anualmente, a população terá, nesta Casa Legislativa, aí entra o papel do Legislativo também, uma audiência pública onde o governo apresentará se está cumprindo ou não. Além da mesa diretora da Câmara Municipal, um representante da rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis acompanhou a assinatura do documento. As instituições têm articulado a criação do programa de metas em diferentes municípios do país. Porto Alegre foi a 41ª cidade a aprovar a lei. Além disso, nós levamos um projeto de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso Nacional, já passou por todas as comissões, para que o programa de metas seja instituído em todo o país, para os governos estaduais, para as prefeituras, para a Presidência da República também, de modo que a gente tenha um instrumento de planejamento, gestão e transparência homogêneo em todo o país, para que isso tudo avance na gestão do país como um todo.
O espaço da Tribuna Popular, na sessão plenária da última quinta-feira, foi ocupado pelo Sindicato dos Técnicos em Radiologia do Rio Grande do Sul. A entidade manifestou apoio à campanha Outubro Rosa. O presidente do Sindiradiologia falou sobre as atividades promovidas pela entidade em prol da saúde da mulher. Valdemar Nunes da Silva destacou que no próximo sábado a Câmara Municipal vai ser sede de um seminário sobre o Outubro Rosa. O sindicalista convocou os parlamentares a participarem do evento. Ele também destacou a importância dos profissionais de radiologia no diagnóstico do câncer de mama. Nós técnicos, tecnólogos, nós na realidade somos os executores dos exames. Esse seminário ele vem pertinente na busca do autoexame, na busca de melhor exame, de buscar o aperfeiçoamento ao nosso profissional e que possamos fazer temas direcionados realmente à busca do diagnóstico do câncer de mama. Hoje nós sabemos que precisamos nos qualificar. Na tarde da última quinta-feira, os vereadores ainda abriram uma sessão extraordinária com o objetivo de agilizar a votação dos projetos listados na ordem do dia. Mas, após mais de 1 hora de discussão, nenhum documento foi votado. O primeiro e único projeto de lei a ser apreciado pelos parlamentares na sessão extraordinária prevê a criação das chamadas zonas verdes na capital. O documento foi protocolado pelo vereador Marcelo Esgarbosa. A proposta tem como objetivo permitir que espaços das ruas onde os carros ficam estacionados possam ser utilizados como áreas de lazer, com bancos e jardins. Um lugar de encontro, então você substitui aquilo que era usado para a colocação de um veículo de uma pessoa, geralmente uma pessoa ou duas, que estão ali com o veículo, e devolvendo para uma quantidade enorme de pessoas que acabam utilizando. Não é novidade, isso já há mais de 20 anos atrás, algumas cidades nos Estados Unidos começaram a fazer. Nosso projeto tramita desde o ano passado, no começo do ano passado, e nós sabemos mais recentemente que o Executivo tem intenções de fazer uma política de parklets, mas não tem base legal para isso por enquanto, então a base legal seria através do nosso projeto. O projeto gerou discussão no plenário. O vereador João Carlos Nedel se manifestou favorável à criação destes espaços, conhecidos fora do Brasil como parklets. Porém, para o parlamentar, eles devem ser instalados nas calçadas e não na pista onde circulam os carros. Fazer parklets na pista de rolamento é atrasar a cidade, aumentar o congestionamento. Sou contra esse projeto, essa forma, ele está equivocado. Fazer na rua é um atraso, fazer dentro do passeio, onde o passeio permitir, evidentemente, é uma beleza, é um sinal de avanço e um espaço novo de convivência na cidade. Ao final da discussão, o vereador Marcelo Esgarbosa solicitou o adiamento da votação. O requerimento não foi aprovado pelo plenário, porém, por falta de quórum, a sessão foi encerrada e o documento deve voltar à pauta na semana que vem. E agora você vai acompanhar mais uma parte do trabalho dos repórteres mirins do projeto Parlamento Jovem, desenvolvido aqui na Câmara Municipal. No quadro Momento Cidadão da semana passada, você viu os desafios enfrentados por alguns integrantes do grupo. Hoje nós vamos mostrar os aprendizados adquiridos por outra parte da equipe. No segundo episódio da série sobre jovens repórteres, nós mostramos o trabalho de 3 jornalistas mirins, Érica, Natália e Bianca. Érica e Natália trabalharam em dupla e Bianca teve o primeiro contato com a nossa equipe. Hoje é dia de mostrar como atuaram os outros integrantes do grupo. Depois de acompanharem o trabalho das comissões, os alunos trouxeram várias questões para a redação da TV Câmara. O que tu achou ali da discussão na Comissão de Saúde? Eles abortaram bem. Eles falaram bastante, falaram da gravidez da adolescência, eles falaram do preço da passagem, eles falaram dos animais, também falaram. Eu achei que eles abortaram bem, achei até que foi melhor do que as outras. Se tu fosse tirar uma avaliação, assim, transporte em Porto Alegre é uma coisa simples? Eu acho simples. É bem difícil até de lidar. Tipo, vai lá, uma pessoa tá falando que isso daqui não tem que dar, porque isso daqui não dá. Aí tu vai lá e fala que tem que dar e fica um tempão lá debatendo até que tu consegue ou não consegue, né? E voltando aos crimes, os tráficos de drogas lá da Restinga, realmente é
muito triste porque eu perdi muitos amigos. E isso foi difícil. Tiago acompanhou a Comissão de Transportes e Habitação, mas para ele, muitos assuntos não ficaram claros. Vereador Comaceto, o senhor falou sobre 750 vilas irregulares. O que pode ser feito para diminuir a irregularidade dessas vilas? Bom, primeiro precisa um programa municipal, precisa ter vontade política de enfrentar esse tema e resolver. Essas 750 vilas irregulares não nasceram hoje. Já muitas têm 40 anos, 30 anos, 20 anos, outras são mais recentes. Então nós defendemos uma política de reforma urbana na cidade de Porto Alegre, que possa analisar tudo isso, adequar a legislação, colocar infraestrutura onde não existe. Ele deu uma entrevista, só que ele não falou uma coisa assim muito focada naquilo, ele falou mais sobre o que aqui na Câmara pode fazer e o que a população pode fazer. Não consegui botar muito no papel, né? É difícil, mas aí né? Botei aquilo que eu entendi. E às vezes tem que fazer umas perguntas para eles que para eles pode ser idiota a pergunta, mas para ti não é, porque não é do teu convívio, né? A dificuldade maior que o jornalista tem é justamente essa, entender do que cargas d'água estão falando, principalmente a política, e traduzir isso para quem vai te ver, te ouvir, te ler. Essa é a dificuldade. Larissa também acompanhou a CUTAB, só que para ela, as principais dúvidas giraram em torno da própria construção da reportagem. Eu não estava entendendo, eu tive que fazer várias vezes a mesma pergunta para a Luísa, que eu não estava entendendo nada, o que significava isso, o que tinha que escrever. Aí depois que eu consegui escrever um pouco, desenvolver um pouquinho mais. Eu entendi como tem que montar o texto, mais ou menos como tem que entrevistar uma pessoa, como é que tu monta ali. Eu vou entrevistar a pessoa, eu tenho que saber que perguntas eu vou fazer, eu não posso chegar ali na frente da câmera e ficar parada esperando a pessoa falar. Mas o que a pessoa vai falar sendo que é tu que está entrevistando? Eu vim aqui entrevistar o Júlio, que trabalha com a EPTC. Eu queria saber como é que funciona o projeto que ele tinha me explicado antes. Bom dia, Larissa. Bom, nosso projeto de educação para o trânsito é um projeto que funciona permanentemente dentro dos vários órgãos aí que a gente trabalha, na educação formal ou informal. A partir de instalado então uma parceria com esses locais, a gente procura estar permanentemente dentro desses espaços, fazendo trocas e agregando então e trocando conhecimentos para garantir então a segurança e uma harmonia nesse trânsito para todos, né? Tu vives no bairro da Restinga. Qual foi a pauta que tu escolheu, a função que tu escolheu? O transporte e habitação. Para falar de que tema? De habitação irregular. Na Restinga é uma realidade, tem bastante, né? Como é que tu vives essa questão no teu dia a dia? Como é que tu... É normal, porque eu nasci já tinha os carros tudo assim. Tu vive numa zona irregular ou não? Irregular? É. Não, onde eu vivo é irregular, mas na volta é irregular. Sim. São teus colegas, são teus vizinhos. Como é que tu acha que essas pessoas deveriam ser tratadas pelo poder público? Entender. Mas tu acha que alguém se importa com elas? Não, acho que ninguém se importa. Não? Não. E a partir do que tu ouviu na comissão ali, o que tu acha que estão fazendo, o que poderia ser feito? Poderia ter o caso da Minha Casa Minha Vida, né? Foi um deles. Só que invadiram lá os condomínios, venderam alguns condomínios. Daí podia ter mais Casa Minha Vida, só que mais segurança, entendeu? Falta de ter onde morar ou morar em lugares que não são adequados, isso é uma questão que te preocupa? Sim. Por que te preocupa com isso? Porque onde tem vila, onde tem favela, normalmente tem traficante, né? E isso que me preocupa, porque onde eu moro sempre tem traficante. Eu aprendi que jornalismo não é só chegar lá e fazer uma pergunta de qualquer jeito. Tem que saber o que tu vai perguntar e também tem que saber informar do jeito que as pessoas entendam. Tu tem que pelo menos ter um objetivo. Eu preciso dessa informação, então tu tem que focar naquela pergunta até tu conseguir aquela resposta que tu quer. O jornalismo liga as pessoas, né, com fatos, com o que está acontecendo no mundo, ou até no nosso próprio bairro que a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Ou um outro bairro tão perto de nós.
O jornalismo, dizer assim, o que seria de nós sem a luz, o que seria de nós sem tal coisa, mas também o que seria de nós sem o jornalismo, né, para nós sabermos o que está acontecendo no mundo. Na próxima semana, vamos mostrar as reportagens elaboradas pelos jovens repórteres no segundo dia de trabalho das comissões do Parlamento Jovem. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá.